Bem-vindos ao My News Vida e Previdência, o espaço do My News para a gente falar sobre planos de saúde, proteção para a vida e também planejamento para a previdência privada. Logo de início já vou pedir para quem estiver assistindo curtir, comentar e compartilhar nas redes sociais o assunto dessa entrevista, que é muito interessante. Hoje o assunto é empréstimo bancário, mas o que tem a ver? Empréstimo com plano seguro de vida, ou plano de saúde, ou previdência privada. Quem vai explicar isso para a gente é o Sandro Bonfim, que ele é presidente da Comissão de Produtos por Sobrevivência da FENAPREV. A FENAPREV é a entidade que representa as empresas de seguros para pessoas e também representa as empresas que atuam com previdência privada. Bem-vindo, Sandro. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Mais uma vez, um tema relevante aqui para a gente tratar no canal, né? O Sandro está voltando, ele já esteve aqui no My News Vida e Previdência, a gente falou sobre desacumulação para a previdência privada, e agora esse assunto que é empréstimo bancário usando a previdência privada. Na última semana de agosto, o governo aprovou uma lei que permite as pessoas usarem como garantia os recursos poupados no plano de previdência na hora de tomar um empréstimo. Sandro, de que maneira que isso vai alavancar os planos de previdência privada? Ajuda, de alguma forma, os planos de previdência privada? Ajuda sim. Esse já é um pleito do mercado, a regulamentação desse processo já é um pleito antigo do mercado de previdência, onde a gente busca que o participante, que o cliente possa dar um plano de previdência como garantia numa operação de crédito. Por que isso é bom? Porque eu consigo, através dessa garantia, que é uma garantia bastante líquida, né, que o banco ele tem acesso a um pouco mais fácil, ele consegue dar taxas de juros melhores no empréstimo, então você consegue melhorar a condição de juros desse empréstimo e, ao mesmo tempo, você preserva a poupança que que o participante vem fazendo, né? Ele consegue preservar essa poupança, que é uma poupança destinada a longo prazo, né? Um dos grandes problemas da Previdência e de qualquer tipo de acumulação de médio e longo prazo, qualquer tipo de investimento de médio e longo prazo, é quando a pessoa ela começa a resgatar o dinheiro ao longo do processo, para manutenção na casa, para trocar de carro, para fazer uma viagem. Então, eu diria que esse processo ele ajuda a pessoa a continuar realizando os seus sonhos, porém preservando essa poupança, que é uma poupança super importante em função de todas as questões que a gente discutiu com relação à longevidade, com relação à manutenção da qualidade de vida no pós-carreira. Pelo que entendi, o benefício que tem é um benefício assim, direto, porque a pessoa ela vai tomar esse empréstimo com um juro menor, e tendo um juro menor, é um custo menor da dívida, e ela não é obrigada a tirar o dinheiro os recursos que ela tem no plano de previdência, às vezes para pagar juros mais altos. É isso, seria o benefício dessa maneira. Mas você acha que algumas pessoas podem também pensar, vou fazer um plano de previdência, porque isso também vai ajudar ali, se eu precisar de um empréstimo? Ainda tem consciência disso, ou você acha que nesse momento não estimula aumentar o número de poupadores, de pessoas que contratem plano de previdência? Antes até de responder a sua pergunta, acho que um ponto importante é a gente perceber o seguinte, né? Além da vantagem do juro, é importante também a gente falar que, ao manter o dinheiro no plano de previdência, você continua usufruindo de incentivos fiscais. Você deixa de pagar o imposto. Quando você vai comprar um bem, ou você vai pagar uma dívida e usa o plano de previdência, você resgata o dinheiro prematuramente, você vai pagar imposto se for um plano PGBL, com P de plano, vai pagar imposto sobre toda aquela reserva, e se for um plano VGBL, vai pagar imposto sobre a parte da rentabilidade. Então, você deixa de pagar esse imposto, seu dinheiro continua rendendo no plano sem tributação, e você só vai pagar o imposto lá na frente, na hora que você for realizar um projeto de vida de aposentadoria, de receber o dinheiro para complementar uma renda. Então, tem esse ganho. Então, você paga menos juros, deixa o dinheiro rendendo,
seu projeto de vida futuro continua preservado e você continua tendo os incentivos fiscais de um plano de previdência. Então, acho que esse conceito ele é importante. Aí, num primeiro momento, o que dá para dizer é que o principal apelo imediato é para quem já tem uma poupança em previdência e que pode usufruir de um crédito menor com a poupança que já constituiu. Sem dúvida, esse é o primeiro público que tem a vantagem de maneira mais clara. Mas, ao longo do tempo, à medida que o negócio começa a ganhar corpo, acredito que também é um estímulo, é mais um atributo do plano de previdência para que as pessoas comecem a acumular, sabendo que no futuro, se precisarem de algum crédito, essa é uma ferramenta importante para entregar como garantia. Então, no futuro, à medida que o tempo passe, que as pessoas ganhem consciência do tema, pode também, acredito, estimular o processo de novas vendas. Certo. Sandra, a gente fala aqui dos benefícios, das vantagens, né? Tem algum ponto que é contrário, que está sendo discutido, ou não? É só vantagens com a medida, com a lei? A priori, a gente ainda está numa fase. A lei foi sancionada pelo presidente agora no final de agosto. Para quem quiser consultar, é a Lei 14.652, e ela ainda carece de regulamentação. Mas ela é uma lei que, a priori, ela não tem um efeito nocivo. Né? Acho que talvez o único efeito que a gente tem que gerenciar é a pessoa, eventualmente, tomar uma dívida que ela não precisa, né? Fazer um crédito em cima de um bem que, eventualmente, ela não precisa adquirir. Mas, com relação ao atributo, não tem um efeito colateral. De novo, acho que aí é muito mais o planejamento financeiro, a pessoa se organizar. No momento que ela está buscando esse crédito, ela entender que o crédito é realmente algo, um consumo que ela precisa fazer, ou uma dívida, às vezes a pessoa vai renegociar uma dívida, então só tem que tomar o cuidado, que é mais no sentido de planejamento financeiro do que propriamente o atributo que está sendo colocado, desse crédito ser um crédito saudável para as finanças daquela pessoa, e não alguma coisa que eventualmente ela não precisaria, e ela está fazendo só porque tem esse crédito mais barato. E a lei, ela abrange usar como garantia o plano de previdência, o recurso patrimônio que está ali, que é a poupança do plano de previdência, como também do seguro de vida, não é isso? Seguro de vida, plano de previdência, tem mais algum? Título de capitalização também. Tá. E o seguro de vida é aquele seguro de vida no modelo em capitalização, né, que tem um nível de resgate. Tá. Não é qualquer seguro de vida, tem que ter uma reserva que a instituição financeira possa acessar no caso de uma inadimplência. Então, acho que esse é um ponto. A Previdência, dá para dizer que a Previdência é o carro-chefe desse processo. Na regulamentação é onde a gente está focando os esforços, porque é onde a gente tem o maior patrimônio, é onde a gente tem as maiores reservas a serem dadas como garantia. Em paralelo a isso, está sendo discutido também... Quantos bilhões essas reservas que vão servir para garantia para a economia? Então, é difícil ainda, a gente não tem uma previsão, mas a gente está falando, hoje, a Previdência ela gira em torno de 1,3 trilhões de patrimônio. Então, a gente, teoricamente falando, todo o recurso estaria disponível para ser dado em garantia, mas, obviamente, nem todo mundo vai ter interesse, nem todo mundo vai ter capacidade financeira de assumir uma dívida, enfim, então, é uma parcela disso, a gente não tem estudos exatos de quanto se pode injetar de crédito na economia até esse momento, mas, sem dúvida, é um patrimônio interessante que vai crescer ao longo do tempo. Como a gente falou, eu tenho esse 1,3 trilhões que estão lá disponíveis agora, mas também existe a possibilidade da gente conseguir expandir isso, né, com mais venda, com crescimento, que é algo que a Previdência também precisa, ainda, ela abarca ainda uma parcela, ela pode abarcar uma parcela maior da população brasileira, né? Então, acho que é um estímulo importante. Eu acho que também é legal falar, Adriana, sobre uma questão dos benefícios também para o próprio governo, né? Porque a gente teve, como eu falei, o mercado já vem discutindo isso com o governo há algum tempo, e nos últimos meses a gente teve uma entrada muito mais forte no sentido de apoiar, de viabilizar o processo, né? E para o governo também é algo interessante, porque, por um lado, você cria mais uma fonte de crédito barato,
E, por outro lado, você preserva a poupança de longo prazo para o país, que vai investir em alongamento da dívida pública, que vai permitir, no futuro, o investimento em infraestrutura. Então, todo país que tem uma poupança de longo prazo mais estruturada acaba gerando benefício para a economia. Então, é um atributo que traz benefícios para todas as pontas, para o governo, para a pessoa física, para as seguradoras, para a instituição financeira. Ela só precisa ser usada com parcimônia, ela precisa ser usada com cuidado pelo consumidor, para que o crédito ele venha no sentido de trazer alguma coisa que seja bacana, alguma coisa que não prejudique o planejamento financeiro do indivíduo. Sandro, e nessa lei entrou os recursos dos planos de previdência fechada, previdência aberta, a fechada não está nessa lei. A gente ainda está discutindo a regulamentação, eu não consigo agora precisar, né? Eu acho que ao longo do exercício a gente vai trabalhar um pouco mais, mas sem dúvida na parte dos planos empresariais, a gente tem algumas limitações, porque normalmente aquela reserva que está num plano de previdência empresarial, ela está atrelada a uma contribuição da empresa, e se você acaba usando isso como garantia e tem que executar, você acaba perdendo uma parte do dinheiro que a empresa investiu em seu nome. Então, no caso de plano empresarial, a gente tem que ainda trabalhar de uma maneira, avaliar como disponibilizar esse valor. Via de regra, o que a gente deve discutir aí na regulamentação é sempre tornar disponível para garantia o dinheiro livre. Então, um dinheiro que eu fiz de maneira voluntária para um plano empresarial, um recurso quando eu saio de uma empresa que a empresa já me entregou a parte dela da contribuição ao plano, essa parte já fica livre. Então, essa parte livre, ela provavelmente vai poder ser dada em garantia. E o que é preso, né, o que fica ali grudado ali com a parte da empresa durante o período que eu estou trabalhando na empresa, talvez esse ainda não. Tá, só para eu entender, então estão sendo discutidos alguns dispositivos. Ao mesmo tempo, essa lei ela foi publicada. Ela não está valendo. Se eu chego ali no banco e falo, eu quero oferecer o meu plano de previdência como garantia, por enquanto isso não está disponível. É isso, porque falta a regulamentação desses dispositivos. De acordo com a lei, né? A lei ela tem a gente precisa regulamentar alguns itens da lei para que ela tenha eficiência, para que a gente consiga executar essa lei na plenitude. Então, em função disso, essa regulamentação ela está ocorrendo agora, né? Exatamente nesse período, né? E aí a ideia é que ela saia o mais rápido possível para que a gente possa ter todas as regras bem claras, bem definidas, para que a gente possa trabalhar com esse empréstimo de uma maneira mais massificada, mais rápido possível. É interessante também. Provavelmente em janeiro de 2024 vai estar já 100%. Eu não consigo ainda, Adriana, afirmar, né? Porque acho que mais algumas semanas aí a gente vai ter uma visão mais clara, né, do processo de regulamentação. Eu, enquanto um profissional do mercado, espero muito que socorra, né, o mais rápido possível, porque, como eu falei, é uma lei que traz muitos benefícios, mas a gente precisa aguardar mais um pouquinho essa parte de regulamentação. Esperamos que ela saia o mais rápido possível. Tá. O que eu ia perguntar é se a gente tem parâmetros de outros países que usam já os recursos da Previdência como garantia de empréstimos. Tem algum parâmetro? E falando do crescimento da economia com isso? Eu não tenho um parâmetro de bate-pronto aqui, Adriano. Eu acho que é algo que a gente pode avaliar, entrar um pouquinho mais no detalhe de outros países. Eu tenho convicção que outros países utilizam também, mas eu não tenho aqui de bate-pronto os números, mas sem dúvida é algo que vai trazer um estímulo a várias frentes da economia, como eu falei, né? Sempre importante a gente reforçar a manutenção dessa reserva de longo prazo no sistema, né? Países que têm um percentual do PIB alto, enquanto investimentos de longo prazo, acabam criando mais ferramentas, instrumentos para que a economia se desenvolva. Então, acho que qualquer ferramenta como essa acaba gerando um impacto super positivo na economia. Certo. O item
Aí você falou, um dos itens ali que ainda precisa ser regulamentado é essa questão, se previdência fechada entra porque tem recursos da empresa. Tem outro item que você pode mencionar, que é alvo de discussão? Não, eu acho que o ponto principal, na verdade, eu nem falaria só de fundo fechado, não, eu falaria de plano empresarial como um todo com o porte da empresa, né? Você tem planos fechados, planos de entidades abertas, né? Tem empresas que fazem planos de seguradora. Na verdade, os fundos de pensão até já têm esse atributo de empréstimo dentro do seu arcabouço, né? Então, eu acho que principalmente a questão da definição dos planos empresariais mesmo, os recursos livres que a gente vai poder entregar como garantia, principalmente na entidade aberta. E aí são vários pequenos detalhes, não tem um grande ponto, mas são vários ajustes, várias regulamentações mesmo, vários detalhes que precisam ser abertos no sentido de tornar essa lei executável. Um exemplo que eu vou dar, né, hoje a lei ela permite que eu tenha um plano de previdência de uma seguradora A, e tem um crédito numa instituição financeira que não tem nenhuma relação com a seguradora. Né? Não preciso estar no mesmo grupo econômico para dar como garantia esse plano de previdência. Então, como é que a gente vai criar as pontes para comunicar a instituição financeira, para saber o que está liberado para ser entregue como garantia? Às vezes, esse plano pode ter um bloqueio, né, alguma coisa judicial, alguma coisa desse tipo de bloqueio que eu não posso dar em garantia. Então, toda essa parte de infraestrutura, né, que a gente precisa deixar mais claro, tanto alguns pontos de norma como os próprios instrumentos. Isso não é impeditivo, porque muitas seguradoras estão dentro de grandes grupos, né, então, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, enfim, que elas conseguem trabalhar dentro do mesmo grupo. Mas tem essas perdas também de integração entre as instituições para que a gente possa ter mais flexibilidade nessa oferta de crédito. Isso é verdade. Às vezes toma empréstimo no conglomerado A e o plano de previdência faz parte do conglomerado B, e aí tem o contrato fechado, né? Entre o empréstimo, mais ou menos, quem dá a garantia também tem que assinar aquilo, né? Eu entendi. E E aí, para como é isso. que eu converso com essa outra instituição, né, para falar, o plano da Adriana tem 50 mil reais, está liberado, pode dar em garantia, aí depois que ele deu em garantia, ele tem que me devolver a informação, falou, está dado em garantia, está aqui o contrato, toda essa troca, todo esse trâmite, ele tem que ser estruturado. Mas, de novo, né, dentro dos próprios conglomerados, talvez seja o primeiro passo, seja dentro do próprio conglomerado, e gradativamente o mercado vai se desenvolvendo, os sistemas vão sendo criados, né? E aí O Open Insurance. Exatamente. Quer dizer, até é uma possibilidade, né, algo que a gente não chegou a discutir de maneira muito forte ainda no mercado, porque a lei é nova, mas a estrutura do Open Insurance ela pode ser um viés também para integrar essas várias instituições financeiras com as seguradoras, do Open Finance, na verdade, né? Já está pegando banco com seguradora, enfim. Acho que esse é um caminho que o mercado vai trilhar de uma maneira muito forte. Nessa integração que o Open Finance está trazendo, vai facilitar tudo isso. E aí o que vai acontecer é que esse tema, como a gente falou no início, né, ele vai ganhando corpo, ele vai crescendo, ele vai ficando mais fácil, o cliente vai entendendo a dinâmica, e aí a tendência, inclusive, é que isso estimule novos entrantes no segmento de previdência, não só o trabalho em cima da base que já tem plano hoje. Certo, Sandro, a gente já vai finalizar. Eu só quero ressaltar de novo aquilo que você falou no início, que eu achei super importante, é que a pessoa, ela, além de poder oferecer ali os recursos do plano de previdência dela como garantia, ao mesmo tempo ela tem esses recursos que estão ali, sendo acumulados e com benefício fiscal. São várias vantagens, né? Isso é importante as pessoas entenderem dessa vantagem tributária e também a vantagem de ter um custo menor para pedir o empréstimo. E, Adriana, tem uma questão relacionada muito à parte de finanças comportamentais mesmo, que muitas vezes quando você resgata o dinheiro de um plano para fazer uma compra de um bem ou alguma coisa que você precisa, muitas vezes você não tem a disciplina para devolver gradativamente aquele dinheiro para o plano.
a gente acaba consumindo, né, o salário e vai caminhando e o dinheiro acaba não voltando para o plano. Então, isso garante com que a disciplina, entre aspas, ela está lá, né, o dinheiro continua lá, né, sem nenhum tipo de impacto. Então, esse conceito também ele é realmente preservação daquele investimento, até por esse viés de finanças comportamentais mesmo, para a gente ter dificuldade depois de repor esse dinheiro que foi investido na compra de um bem ou pagamento de uma dívida. Isso é super importante. Sandro, obrigada, muito obrigada. E quem está assistindo, curte, comenta, compartilhe essa entrevista. Muito obrigada.